quando eu falo assim que a agressão mental da sucção é de trazer o meio para si, né? Ao me ouvir falando isso de novo, que não é a primeira vez, né? Eu achei um pouquinho, parece que isso fica um pouco abstrato, parece que isso fica um pouco vago, trazer o meio para si. Como assim trazer o meio para si? Né? Aí me veio uma especificação maior, assim, no sentido do nível de agressividade do bebê para obter atenção, né? Que essa atenção leve ele para ele mesmo. Né? Então, se trazer o meio para si é obter atenção que produz uma satisfação que ele se interioriza. Né? Porque eu fiquei pensando, daí acho que vamos pensar nos nossos clientes e pacientes, né? Quando você está diante de um cliente que a pauta de dificuldade de contato, né, é a diferenciação, porque ele está meio indiferenciado, isso é um diagnóstico diferencial, né, também. A gente leva tempo para fazer isso. Mas quando você percebe que a questão do teu cliente é que ele está num estado de indiferenciação, é justamente essa dificuldade que ele tem, né, de se interiorizar para saber dele, para saber quem é ele na situação. E ele fica nessa busca de atenção do meio que nunca cessa, nunca, a gente tem a sensação de que nunca é suficiente a atenção que ele recebe. Né? Então ele está com uma... E aí dentro desse raciocínio sobre resistência oral que a gente está fazendo, né? Qual que seria a resistência oral aí? Nessa pessoa que não consegue obter atenção e satisfação e não consegue se interiorizar por causa disso. Por que isso seria uma resistência oral? A gente fala resistência oral, então é uma resistência que vai prejudicar o processo de assimilação. Resistência anal é uma resistência que vai prejudicar o processo de expressão, certo? Então, como o Fritz fez um foco na resistência oral, o que isso seria resistência oral? Se ele não cria a necessidade, não forma a figura, porque então justamente isso, ele está tão fora dele, de quem é ele no campo, que ele não se diferencia de criar uma necessidade, uma figura, né? Como que isso faz falta para o contato? O que fica interrompido é o contato, porque o contato, para iniciar, ele precisa de uma necessidade que se forme, porque eu parto de uma necessidade para iniciar um processo de contato, né? Então, essa busca, quando você fala ela interrompe, ligado com o que a gente está falando, ela fica assim, fica uma busca espalhada. Dificuldade de olhar para a relação, para o meio. Isso, de canalizar, direcionar, né? Porque justamente por eu não estar, isso, digamos, de novo, né, gente, eu estou tecendo um estereótipo cruel de uma pessoa patológica, tá? Na realidade não é assim, tão assim, né? Mas como ela não se interioriza e não sabe dela no campo, não sabe dela nas relações, ela não aprofunda daí. Porque para eu aprofundar com você, eu vou partir de eu saber de mim. Se eu não estou consistentemente em mim, eu não vou estar consistentemente nas relações. E justamente não vou aprofundar as relações. E isso vai fazer com que eu perdure a minha falta de atenção, que é o ponto da pessoa, né? Minha falta de atenção, que daí eu sempre estou focado naquilo que me dão, como no caso do cliente, né? Aquilo que eu quero do meu namorado, aquilo que eu quero da vida, né? Mas, então, é essa coisa. E aí por isso que a gente fala assim, parece que a pessoa precisa de alguém que a organize. Parece que precisa um pouco de limite, porque o limite dá uma delimitação, né? E às vezes a gente fica nessa coisa do nossa, mas o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? A nossa vontade como terapeuta é meio assim.
Então, a gente percebe uma inconsistência, incoerências, contradições, e a gente, como terapeuta, fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para que essa pessoa se perceba no que ela está dizendo, ouça as impossibilidades, as limitações, entendeu? Mas é o que a gente, como terapeuta, a gente sente em relação à pessoa, porque não tem uma coisa que cria uma delimitação, que cria uma autopercepção, né? Por isso que a pergunta geralmente não é o que você quer para o confluente que tem resistência oral no estágio da sucção, é onde você está, quem você é nesse campo de relação, onde você está, então, você está onde, está em que lugar, quem é você aqui, você é, entendeu? Porque tem essa indiferenciação, né, da pessoa, que ela fica, como a gente falou ontem, no estágio da sucção. Quando ela não é bem traduzida pelo meio ambiente, ela vai perdurar no sofrimento, certo? E vai perdurar para fora dela, né? E é assim que a pessoa está fora dela, está fora de si, né? Então não fez uma confluência positiva o suficiente para levá-la para dentro dela, para levá-la para a separação psicológica devida. Isso fala em termos de ideal, né? Não houve uma separação psicológica onde eu estou aqui, você está aqui, né? E eu estou aqui, você está aqui, e esse contato me satisfaz. Entendeu? Eu não preciso estar grudado em você, porque eu vim para mim. Agora, se eu não vim para mim, eu preciso estar grudado no ambiente. E por que você não me faz isso? Por que você não me faz aquilo? Como é que você me deixa sem aquilo? Como é que você me deixa sem aquilo? Porque se não tá delimitado bem o que eu quero, eu informo qualquer coisa. Eu, confluente, informo qualquer coisa, achando que eu estou informando tudo. E se eu informo qualquer coisa, não muito clara, o que vem não vai ser muito dirigido ao que eu realmente quero. E aí não satisfaz, daí fica esse desencontro, né? E é como você fala, às vezes a pessoa até verbaliza, eu quero isso. Mas não está realmente identificada nessa necessidade ainda, fechada com essa necessidade. Está uma coisa um pouco solta, um pouco sem base, né? E aí a gente percebe esse desencontro, essa inconsistência, esse não aprofundamento, né? Essa falta de delimitação, de limite. Por isso que eu queria fazer uma continuidade desse experimento, onde eu gostaria de pegar, assim, não vamos precisar reproduzir canudo, copo, água, tudo, mas, né? Talvez só o lencinho, que é bem prático fazer, mas assim, eu queria voltar para aquele momento do experimento, onde eu vou propor que o bebê realmente faça barulho. Que ontem eu vi que vocês resistiram um pouquinho à minha proposta do lá. E foi interessante, fizeram os barulhos, mas eu queria que fosse uma coisa bastante alta, né, para experimentar essa questão da agressividade da busca, que é um choro. O bebê não chora baixinho, né? Vocês sabem disso, né? Ele chora alto. Acho que não tem nenhum bebê que chore baixinho. Tem alguns bebês que é assim, ele quase não chora, a mamãe fala, né? Ele, quando ele quer, ele dá uma gemidinha, assim, não chega a chorar, né? Mas geralmente é porque a mãe já meio que nem dá muito tempo, né? Já manifesta um gemidinho, a mãe já satisfaz, né? Então, mas em situações normais, né, o bebê chora bastante, ele é bem alto, né? E a gente vê que é bom que seja, né? É ruim ele deixá-lo chorando por muito tempo, porque o bebê está na condição de que ele depende do outro que vá traduzir e que vá satisfazer. Ele não consegue fazer por ele. Por isso é muito premente, muito urgente, é muito urgente. Pensa, estava até agora um cordão umbilical ligado na minha barriga, e agora eu tenho que fazer sozinho isso.
sem saber como, né? Sem nem saber como é que começa isso. Eu sei que tem uma falta em mim, né? E que eu reajo a essa compressão, né? Essa visceral, respiratória, orgânica, corporal. Tá? E hoje de manhã, só para ilustrar, quando estou dando aula, ficar no hotel é muito interessante porque tem o café da manhã, né? E o café da manhã tem pessoas. Então, para mim é um prato cheio de observação, né? Eu estou muito na aula, daí começo a observar aquilo outro. Aí tinha uma família, um casal e 2 filhos, 2 meninos. Então, tá a mãe aqui, um menino de uns 7 para 8 anos aqui, o pai na frente do menino menor e um menino maior de uns 9 para 10. 2 meninos jogam tênis, campeonato de tênis, acho que eles estavam no hotel ali. Né? Aí a primeira coisa que me chamou a atenção, esse menino de 7 e 8 é o mais novo, né? E esse aqui é o mais velho. Deve ter 2 anos de diferença no máximo, só. Mas esse menino aqui, o mais novo, ele tá assim na cadeira, sentadinho, braços, como se não tivesse braços assim, e não levantava para nada. O menino de 9 levantava para tudo, porque é buffet, né? Buscar as coisas. E o menino estava assim, sem braços, bem como um bebê do estágio de sucção, que não tem braço, né? Que tudo é levado, né, pela mãe. E a mãe? O que você vai querer? Você vai querer isso? Você vai querer aquilo? Você vai querer aquilo outro? E ia lá buscar, ia lá buscar, ia lá buscar. E o menino, ele está acomodado nessa situação, porque realmente ele sabe que quem é menos culpado disso é ele, né? E o pai sempre com aquela cara assim, o pai assim, tipo, pensando, precisava tanto, será que ele não poderia se virar? Será que... Mas e a mãe ele controlando para que o pai não agrida por isso, não reaja a isso, ou aceite, compreenda, que o pai compreenda, entendeu? E ele assim, sem braços. Então, que é bem um estágio muito da sucção, né? Sem braços, a mãe tenta adivinhar o que ele quer. Você quer isso? Você quer aquilo? Que tal aquilo? Que tal aquilo outro? E ele vai dizendo, não, sim, eu sei, não. E ela busca, e ela busca. E o menino de 9 anos está assim na autonomia dele. Ele levanta, vai lá, pega uma coisa que ele quer, volta, levanta, vai lá, pega uma coisa que ele quer, volta. Então ele vai, ele tem braços, ele escolhe o que ele quer, ele agride o mundo positivamente nesse sentido de pegar o que ele quer, trazer para si. Está na autonomia dele, entendeu? E esse menino que está nessa dependência ali, com essa idade ainda, por um lado ele está acomodadinho e está segurando esse lugar de mais novo, né? Só que ele sofre um pouco porque ele fica nessa coisa de, não, filho, mas come aquilo, come aquilo outro, é bom para você aquilo, e tem coisas que ele já não quer. Então, se ele estivesse na autonomia dele, com braços, ele não estaria precisando passar por isso, de ter que ficar comendo o que a mãe está sugerindo que ele coma, entendeu? Então tem os dois lados, ele está pagando um preço por isso, está recebendo, está acomodadinho, está confortável, mas está pagando o preço de não poder escolher o que quer, né? Não poder transformar o mundo, como a gente fala, né? Fica aquela coisa assim. Daí uma hora, ele queria tomar café preto puro. E não sei se é por causa do jogo do tênis, os pais não queriam que ele tomasse tanto café. Então vamos colocar uma água nesse café. E o café está muito quente, vamos colocar uma água com gelo nesse café. Eu gostei desse café. Aí ele ficava, não quero água com gelo no café, eu quero um café puro. Dificuldade de dizer não possível, né? Mas tem que ser um café com água com gelo, senão você... Eu não quero. Mas, adivinha que café que ele tomou? Com água com gelo.
Coisa que se ele tivesse na autonomia dele, talvez os pais nem percebessem que ele tinha pego o café X ou Y, né? Ou ele experimentaria café com leite e gostaria, não sei. Mas ilustra bem a situação assim, da posição de dependência que ele está. Né? Uma outra interpretação que eu fiz lendo, ali é o pai assim, como se o pai fosse um padrão mais filho, assim, camisa de surfista, bermudão, tatuaginha e tal. E a mãe, embora também estava numa vestimenta, tipo, vestido preto, tipo uns 40 anos de idade, tá? Mas vestido preto justo, quase uma mini saia, com tênis e meia alta. Só que ela, um padrão bem mais madura, mais liderando, tomando a frente, né? E o pai, um padrão mais filho. Então, a inferência que eu faria é que essa mãe ter filhos, ele perdeu um pouquinho o lugar, né, ali, de filho, né? E tem que tomar um lugar de adulto e pai. Mas ele fica meio na periferia, assim, ele não interfere muito, ele não faz umas caras, tipo, não tá gostando, mas sabe, não lidera muito. Não consegue ocupar essa unidade. Depois que a gente tiver o todo, né, de todos os estágios da agressão dental, todos os estilos neuróticos das dinâmicas, né? Vai dar para ver uma comparação no sentido assim, qual é a pauta aqui, né? Qual é o aspecto aqui, como você sente no seu cliente, né? Não, uma questão forte da indiferenciação, né? Porque às vezes a cliente até pode passar para a gente uma impressão de que ela quer agradar os outros, ou que ela, né, acaba não se colocando muito, né? Que às vezes o cliente dá um discurso assim de que eu sempre acabo fazendo o que os outros querem, mas a gente percebe que não é a pauta, que não é o ponto forte. O ponto forte é mais a indiferenciação, né? E acontece muito de dinâmica confluente, né? Que tem a pauta da indiferenciação, né? Mas que exibe uma certa eu sempre acabo fazendo o que os outros querem. E a gente percebe que nesse discurso ele está se vitimizando um pouco. É como se ele exibisse que ele faz o que os outros querem. Entende? Coisa que quem tem essa pauta não exibe isso. Quem tem essa pauta apenas faz o que os outros querem. Né? E não reclama disso. Acha isso normal. Acha que o contrário seria estranho, né? Então também é um aspecto que nos ajuda a especificar, né? Então não é... Já fui vários momentos que eu tive em congressos de Gestalt ou workshops com colegas de Gestalt antigos, mais velhos que eu até, transmitirem essa noção de que eles, como se eles tivessem muita pauta de obsessivo, de autoexigência, de agradar os outros, e eu olhava assim, acho que não é isso, né? Não fica essa aparência disso, entendeu? Não é que eles estão mentindo, né? É que eles sentem assim, mas é uma questão da carência de atenção, da falta de atenção, que faz com que eles meio que se sintam prejudicados, sabe? Assim, o meio não está me satisfazendo. Então, mas a questão do meio não está me satisfazendo é muito a partir da indiferenciação da pessoa, e não do que o meio realmente esteja submetendo, sendo ruim com ela, como no caso do companheiro do teu cliente, né? Se ela não dá o que ele precisa, como que ele vai dar o que ela precisa? Mas não fica esse olhar, fica, não está me dando, ele não está me dando, nem a minha cliente. Ele não está me querendo mais, não aceito isso, não está me querendo. Ele está no ponto, né? E nada satisfaz. Então, é que nem um bebê que ele pede, e você vai dando e nada organiza ele, nada centraliza ele, nada leva ele para uma satisfação. Fica aquela coisa que a gente chama, como a gente fala popularmente, uma coisa histérica. A gente fala assim, né? Fica uma coisa histérica. Histérica quer dizer o quê? Sem limite.
sem ponto de contorno, sem continente, sem fim. Né? Então a proposta é continuar o experimento de ontem, voltar ao experimento da sucção um pouco, que eu queria que a gente fizesse esse experimento de o bebê ser bem expressivo na sua busca. Que daí ontem eu falei do lá, 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 né? Ou seja, de o bebê fazer bastante barulho. Se vocês não se sentirem à vontade em expressar sons, né? Vocês podem bater no chão. Assim. A mamãe vai ficar ali louca tentando adivinhar o que é, entendeu? Se não, minha sugestão é lá, 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 bem alto. Ou, lo, lo, lo. Bem alto. Esse adversário aqui vai enlouquecer.